Excelente! Mais uma decisão favorável à não aplicação do acórdão 2225, ou seja, ao restabelecimento do posto acima daquele militar que teve ela reduzida em razão da aplicação indevida desse acórdão. Vamos tratar aqui no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, Augusto Leitão Advocacia. .com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. Antes, gostaria de deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você ainda não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Você consegue acessar nosso e-mail, nossa página de contato aqui pela descrição do vídeo, assim como o nosso WhatsApp. Se você quiser falar conosco, você conversa conosco aqui no nosso WhatsApp. Gente, queria só lembrar vocês aqui, não sei se está desse lado aqui ou se está desse lado aqui, todos os nossos contatos. Lá você pode encontrar o nosso WhatsApp, meu perfil no Instagram, o nosso canal do YouTube, tudo você encontra nesse Instagram, nesse QR Code que está aqui ou que está aqui, tá? Então não esqueçam de acessar, ali você vai encontrar todos os nossos contatos, tá bom? Primeira ressalva, trata-se de um processo que não é do nosso escritório, de modo que farei as devidas ressalvas aqui a não divulgar o nome de ninguém, nem do colega que patrocinou essa ação judicial, a menos que ele me dê essa autorização. Eu devo fazer um vídeo mais completo em breve. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o que aconteceu aqui? Era um militar reformado ele era primeiro-tenente, foi reformado com proventos de capitão lá em 2009, inicialmente, e aí ele atingiu a idade limite, foi reformado por idade limite, e depois ele veio a ser acometido de câncer em 2015. Vocês já sabem o que deve ter acontecido, né? Ele passou a ter direito ao posto acima, ou seja, foi reformado pelo artigo 108, inciso 5, mais o artigo 110, que lhe dá o direito ao posto acima. Acontece que a Força Aérea não encaminhou o segundo ato de reforma para o Tribunal de Contas por mais de 5 anos. Então, a Força Aérea foi encaminhar esse ato de reforma somente em 2022 ou 2023, não consegui ver aqui na decisão. Uma vez fala 2022, depois fala 2023. Ou seja, passou mais de 5 anos sem que a Força Aérea encaminhasse esse ato para o Tribunal de Contas. E aí, o processo começou primeiro com a negativa da tutela, ou seja, inicialmente não foi obtida a tutela antecipada, e depois o magistrado de primeira instância negou a procedência da ação, dizendo que o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, que é o artigo que fala que qualquer tipo de melhoria ao administrado, após o primeiro pagamento, deve-se contar 5 anos, e passados 5 anos ela não pode ser modificada. Correto? Correto. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O magistrado disse que o ato era nulo, se era nulo, ele deveria ser revisado pela administração, e aí com isso vem aquela conversa de que pode ser revisado a qualquer tempo, e que ato nulo não convalida, e blá, blá, blá. Muito bem. Acontece o seguinte, os colegas aqui, os advogados, levaram isso para a segunda instância. Então o que nós temos aqui é uma decisão de segunda instância do TRF2, tá?
que trouxe uma decisão favorável, dizendo que esses colegas trouxeram um argumento muito importante, dizendo que o STJ disse, já pacificou o entendimento que não importa se o ato é nulo, se não é nulo. No artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, que é o que diz que, decorridos 5 anos, decaiu o poder da administração de modificar, deve sim ser aplicado a esses atos. Acontece que vocês lembram que tem um outro argumento contrário, que diz o seguinte, que quando o ato é complexo, ou seja, que depende da força, nesse caso aqui da Força Aérea, e depende do Tribunal de Contas, o prazo deve ser contado da data que ele chegou ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas pudesse homologar esse ato. Acontece que foi muito interessante aqui o julgado utilizado pelo magistrado, pelo relator, para conceder para reformar a sentença e conceder o direito desse militar ser reformado com o posto de major. Por quê? Ele era primeiro-tenente, reformado como capitão. E depois em razão do câncer, ele foi reformado, já estava recebendo como capitão, foi reformado e passou a receber proventos de major. O que aconteceu aqui? Ele diz o seguinte, que quando, um julgado do STJ muito importante, que quando a própria força resolver revisar o ato sem passar pelo Tribunal de Contas, sem que isso seja um acórdão próprio, com o CPF da pessoa, com participação do Tribunal de Contas, quando a própria força resolver por si só aplicar o acórdão 2225, vale para a força o prazo de 5 anos. E aqui tinha passado. Então, assim, passou o prazo de 5 anos, o magistrado aqui, em segunda instância, entendeu que houve a decadência, que se operou a decadência. Vocês lembram que nós temos no nosso escritório aqui um acórdão que tinha passado 18 anos que a Marinha do Brasil demorou para encaminhar esse processo para o Tribunal de Contas, e naquele processo o magistrado entendeu que, como já havia passado bem mais de 10 anos, não deveria recair sobre o administrado o ônus da demora da administração. Felizmente aqui o argumento é outro, mas é um excelente argumento para evitar a aplicação indevida do acórdão 2225, especialmente nos casos que a própria administração resolve reformar sozinha um ato de reforma já concedido inicialmente. O STJ entende que quando a própria administração resolve aplicar o acórdão 2225 sem que haja um acordo do Tribunal de Contas específico determinando a sua aplicação, para a administração corre sim o prazo de 5 anos e está decaída a oportunidade da administração revisar este ato. E por isso o magistrado trouxe esta bela decisão que diz o seguinte: portanto, tem-se que, no caso, a procedência do pedido para determinar que a União se abstenha de efetivar na folha de pagamento do autor quaisquer reduções a título de entendimento do Tribunal de Contas com fundamento no acórdão 2225, deve ser operada em razão da decadência. Por todo exposto, é assim como voto no sentido de dar provimento à apelação. Excelente, excelente, excelente. Assim, eu vibro quando isso acontece, fico feliz pelos colegas e vamos ver se esse entendimento prospera, e por mim vai ser que ele seja cada vez mais utilizado, tá certo? Agradeço ao colega por ter me encaminhado esse voto e, dependendo se ele me autorizar, eu posso trazer mais informações para vocês aqui sobre essa decisão, tá bom? Quero perguntar a vocês aqui, antes de fazer as honras da casa, como é que você faz para pesquisar aqui no meu canal? Você vai lá no meu canal, vai colocar Augusto Leitão mais Acórdão 2225. Você vai lá colocar Augusto Leitão mais Lei 13954. Sinal demais, tá? Vai lá na barra do canal, vai lá na barra do Google ou vai lá na barra do próprio YouTube direto. Você vai encontrar vários vídeos meus, se você fizer isso, sobre o assunto que você quer.
Augusto Leitão mais Fusex, mais Funza, mais iniciados políticos, mais taifeiros da aeronáutica. Você vai colocar isso, você vai encontrar sempre, ou todos, ou vários dos vídeos que eu já fiz sobre aquele assunto, tá bom? E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.